Olá, meu nome é Regiane e a aula de hoje é sobre geometria, proporção e semelhança entre triângulos. Essa questão foi aplicada pela Banca Vunesp no ano de 2019 para o cargo de analista de tecnologia da informação no concurso da Câmara Municipal de Monte Alto. Vamos ao enunciado? O desenho mostra a disposição de quarteirões de uma cidade, no qual os segmentos de reta são as ruas, com as suas respectivas medidas. Considere paralelos os segmentos de reta AB, CD, EF e GH e desconsidere a largura das ruas. Carlos mora em uma casa situada no ponto A e caminha todos os dias até a prefeitura onde trabalha, que está situada no ponto I. Para se exercitar mais nessas caminhadas, Carlos sempre segue o trajeto indicado na sequência de pontos A, B, C, D, E, F, G, H, I, na sua ida para a prefeitura e na sua volta para casa. Considerando apenas essas caminhadas, Carlos caminha em 5 dias de trabalho, uma distância entre 6 e 7 km, entre 7 e 8 km, entre 8 e 9 km, entre 9 e 10 km ou entre 10 e 11 km. Bom, o primeiro passo é interpretar o enunciado. O que a questão quer saber? Ela quer saber a distância que Carlos caminha ida e volta em 5 dias. E o que o enunciado está afirmando? Que o Carlos ele faz uma espécie de zigue-zague para ir trabalhar, para que ele possa caminhar um pouco mais. Então, ele faz esse caminho aí. Então, pode notar aqui que eles dão, e o enunciado nos dá, o valor desta rua, a medida desta rua, mas as ruas paralelas não têm medidas, somente desses segmentos de retas, tá vendo? Essas ruas paralelas aqui não têm medidas. Então, o que nós precisamos fazer? Descobrir a medida desta rua e desta rua. Como nós vamos fazer isso? Note que é um triângulo. Então, nós vamos usar a semelhança entre triângulos, porque é como se fossem triângulos dentro de triângulos, tá vendo? Ou sobrepostos. Então, nós vamos, para descobrir essas ruas aqui, é só nós descobrirmos qual é a altura desses 3 triângulos coloridos aqui em relação ao triângulo maior. Vamos lá? Então, aqui está em rosa, é o que nós estamos procurando. O triângulo maior, nós usaremos de base para comparativo, para que nós saibamos a proporção entre este maior, com os outros 3 triângulos menores. Então, qual é a proporção do triângulo maior? 180 está para 400. Então, esta reta está para esta daqui, assim como esta reta de C a D está para essa outra reta de D aí. Então, aqui, como que eu sei que é 400? Porque eu somei as semi-retas aqui, ó. 80 mais 80 mais 80 mais 160 dá 400. E agora, como que eu sei qual é essa reta aqui? É só somar as semi-retas do D em diante. 80 mais 80 mais 160 dá 320. Qual é a altura? Nós não sabemos, nós estamos procurando esta altura aqui. Então, é x. Vamos montar a segunda equaçãozinha de regrinha de 3? Então, vai ficar assim. Nós sempre vamos comparar pelo maiorzinho aqui, tá bom? Então, por que é 240? Porque eu vou somar as semi-retas aqui, ó, de E até I. É esse triângulo aqui, ó, EF, de F até I e de I até E. Então, esse triângulo aqui, ele tem 80 mais 160, 240 a sua base. E a sua altura? Nós não sabemos, então colocamos o x. Agora, vamos montar a outra regrinha de 3. Sempre baseando no maior. Então, o maior triângulo é 180 para 400, assim como x está para 160. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que são vários triângulos, como se eles estivessem sobrepostos. Então, o que nós estamos procurando? A altura dos triângulos menores. Então, nós vamos usar como base para a semelhança esse que nós temos a medida, e vamos calcular a medida da altura dos outros triângulos, usando aqui a regrinha de 3. Quando nós encontrarmos essas incógnitas, nós estamos encontrando as retas, as ruas aqui, ó, de C até D, de E até F e de G até H. Vamos lá?
Como eu faço para resolver regra de 3? Você vai resolver sempre cruzado. Regrinha de 3, você vai resolver sempre cruzado. Então, aqui, 400 vezes x é igual a 180 vezes 320. Quanto que é 180 vezes 320? 57.600. O 400, ele está multiplicando o x. Sempre que eu passo um número para o outro lado da igualdade, eu inverto a operação matemática. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Quanto que é 57.600 dividido por 400? É 144. Então, o que nós encontramos? A altura deste triângulo que mede 320 de base. Se a base dele é 320, qual deles aqui ele é? Ele é esse aqui, ó, de C até D e de D até I. Então, nós encontramos o tamanho desta rua aqui, de C a D. Certinho? Vamos calcular este daqui agora? Vamos procurar essa rua agora, que é esse x aqui. Vamos resolver cruzado. Então, aqui, 400 vezes x, 180 vezes 240. Quanto que é 180 vezes 240? 43.200. O 400 está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade e inverte a operação. Passou dividindo. Quanto que é 43.200 dividido por 400? É 108. O que nós encontramos? Esta rua aqui, de E até F, que é a altura deste triângulo aqui. Agora, nós vamos encontrar a altura deste triângulo menor, que é essa rua aqui. Então, vamos lá? Quanto que é 180 vezes 160? É 28.800. O 400 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 28.800 dividido por 400 é igual a 72. Então, a altura deste triângulo menor é 72 metros. Então, a rua de G até H tem 72 metros de comprimento. Então, como que nós vamos fazer para saber o cálculo da quilometragem que Carlos andou? É só nós somarmos todos os segmentos de retas que ele andou, todas as ruas que ele andou. Vamos lá? Então, o que o enunciado quer? Ele quer a ida e volta 5 dias. Então, vamos somar quanto que ele gasta para ir. Então, de A até B, ele vai andar 180 metros. Então, nós vamos colocar ali. Depois, nós vamos somar todos os segmentos que ele andou. De B até C, ele andou 100 metros nesse trajeto. Então, nós vamos colocar lá. De C até D, ele andou 144 metros. Vamos colocar lá. De D até E, andou 80 metros. De E até F, 108 metros. De F até G, 100 metros. De G até H, andou 172 metros. De H até I, andou 160 metros. Então, no total, ele andou 944 metros. Se nós somarmos todos esses pedacinhos de rua que ele andou 944 metros. Se ele andou 944 metros para ir, então, ida e volta, se ele faz o mesmo trajeto, é só multiplicar por 2. 944 vezes 2 dá 1.888 metros. Só que o enunciado quer saber em 5 dias de trabalho. Então, nós vamos multiplicar este valor por dia em 5 dias. Então, 1.888 que ele caminha por dia, vezes 5 dias, ele anda 9.440 metros. Ele anda 9.440 metros em 5 dias e de volta por esse trajeto. Nesse ponto, você já pode responder no seu gabarito. Fica entre 9 e 10 quilômetros. Mas, Regiane, aqui está em metros. Se você sabe que 1.000 metros é igual a 1 quilômetro, então você consegue responder. Mas se você não lembra, eu vou explicar para você. Então, vamos lá verificar como que faz a conversão de medidas? Então, você vai gravar isso aqui. É um palavrão, então é fácil de você gravar. Cagada, M10, 100.000. Essa é a sequência de conversão de medidas. Como assim, Regiane? Sempre você vai colocar aqui no meio o que for o símbolo principal. Então, no caso nosso, que é metros, ele vai estar M aqui.
Se fosse litros, ia ser cagada L10 100.000. Significa isso mesmo? Não. Significa quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Você coloca cagada M10 100.000 e depois preenche com M. Se no caso aqui no nosso que é M, né? Que é o principal, é o metro. Se fosse L, você preencheria com L. E assim você sabe a sequência certa das conversões de medidas. Então, se eu fosse transformar metros em milímetros, eu andaria à minha direita. Então, eu andaria 1, 2, 3 casas à direita. Mas eu quero transformar em quilômetros, então eu vou andar para a esquerda. Então, eu vou andar para converter 9.440 metros, eu vou de metros em quilômetros, eu vou andar para a esquerda. Então, eu vou andar uma casa, 2 casas, 3 casas. Uma casa, 2 casas, 3 casas e coloco a vírgula. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho 9 quilômetros e 440 metros. Então, fica entre 9 e 10 quilômetros. Gabarito letra D. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado da explicação. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos e assiste a playlist. São mais de 100 vídeos. Vai estar aparecendo um ícone como esse aqui no topo da tela. São mais de 100 vídeos das bancas Instituto Mais e VUNESP para você. Eu desejo a você toda a sorte do mundo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!